Olá, famílias! Eu espero encontrá-las todas bem nesse momento. Recebam o meu abraço. Eu estou aqui hoje para conversar com vocês um pouco mais sobre a importância do culto do Evangelho no lar, voltado para as crianças. Nós já sabemos da importância do Evangelho no lar para as famílias. E sempre que nós temos crianças em casa, é importante que a gente volte esse culto do Evangelho no lar para esse público infantil, para que as crianças encontrem nesse momento em família uma atividade agradável, que elas tenham prazer em participar. E para que isso aconteça, é muito importante que o ambiente, que a leitura, que as orações favoreçam a participação das crianças. Então eu estou aqui hoje para dar algumas dicas de como fazer esse culto no lar. Primeira coisa que a gente tem que pensar, e que eu uso muito com as minhas filhas, é que a gente possa marcar um dia e um horário. Essa prática nós já conhecemos. Então, o que eu faço para a gente não esquecer? Porque às vezes a rotina com criança nos absorve muito. Eu sempre coloco no dia do Evangelho no lar, o celular para despertar, um tempo antes, para que eu tenha aquele tempo suficiente para preparar a casa, preparar o ambiente para que o Evangelho no lar aconteça. Então, cerca de 2 horas antes daquele horário programado, esse relógio desperta, porque aí eu sei se eu preciso dar um lanche para as crianças, eu já organizo esse lanche para que na hora do Evangelho elas não estejam com fome. Se eu tenho que dar o banho antes do Evangelho para que elas estejam mais tranquilas e preparadas, então eu já organizo esse banho. Então, essa preparação ela acontece antes, para que a gente não coloque também o relógio para despertar muito em cima da hora e não haja tempo suficiente para atender essas outras necessidades infantis. É importante que as crianças participem da organização do Evangelho no lar. Então, as mais velhas podem ficar responsáveis por preparar a água que vai ser fluidificada. As crianças podem escolher o livro que será utilizado na leitura. Então, olha, vamos escolher. É importante que as famílias espíritas invistam em bibliotecas infantis voltadas para a criança. O livro é nosso amigo, ele é bênção de luz, conforme os orientadores espirituais nos passam. Então, é importante que a criança tenha esses livros à sua disposição para que ela possa escolher. Na carência desse recurso, nós podemos investir em alguns livros que contenham coletâneas. A exemplo desse, Alvorada Cristã, que a gente usa muito na evangelização, que é um livro do espírito Neio Lúcio, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que contém diversas histórias que, contadas de maneira alegre e divertida, podem abranger várias idades. Agora, existem também, dentro da psicografia do Chico, outros livros maravilhosos, a exemplo daquela série antiga que a gente conhece, chamada A Vida Fala, que hoje está publicado num formato diferente, com mais imagens, com uma mensagem visual diferente, que atenda mais o público infantil. Agora, de porte de um material desse, ou mesmo de alguma historinha que a gente tem fácil acesso pela internet, porque muitas dessas obras espíritas estão disponíveis na internet, imagens para sensibilizar a criança conforme a idade delas. Hoje a gente tem muito mais recursos através da internet de apresentar para a criança e, de certa forma, tornar aquela historinha que a gente quer contar mais assimilável para elas. Então, marcado dia e horário, essa preparação prévia para atender às necessidades das crianças, essa preparação em torno da escolha, a preparação da mesa, do ambiente. O que é importante fazer também é criar atividades que possam ser realizadas em família no momento posterior ao Evangelho, como uma atividade de colorir, ou massinha, ou de repente um jogo, mas um jogo que seja um jogo colaborativo, não um jogo que vai incitar a disputas, para que aquela criança aguarde com alegria o momento do culto do Evangelho no lar. Agora, algumas pessoas me perguntaram também, depois daquela aulinha que a gente fez sobre o culto do Evangelho no lar, e quando a gente tem crianças de idades diferentes. Algumas famílias que a gente conversa, às vezes optam por fazer cultos do Evangelho no lar conforme a faixa etária, mas toda a família participa de todas as faixas etárias do Evangelho.
Então, há famílias que fazem o culto voltado para as crianças, para que aquilo fique exclusivo para elas. Em outro momento, fazem o culto voltado para os adultos, onde as leituras e as orações serão conforme as necessidades da família e o roteiro que essa família elege, qual livro vão ler. Agora, existem famílias que fazem em conjunto. Fazendo em conjunto, é importante a gente estar sempre atento ao tempo. Então, inicialmente, devem ser atendidas as crianças menores, em função mesmo do tempo que elas dão conta de manter a sua atenção voltadas para aquela atividade. Então, se eu tenho filhos em 3 idades diferentes, eu primeiro vou fazer uma atividade, vou fazer uma leitura, vou contar uma história voltada para o menor. Atendendo ao menor, todos os outros também são atendidos. Aí pode-se eleger alguma história intermediária ou a leitura de uma obra que a criança já dê conta de participar. Então, eu posso ler uma historinha, como a gente disse, que tem algumas imagens muito mais coloridas, a exemplo desse aqui da Cartilha do Bem, para as crianças menores. Eu posso já ler uma história que já tem um conteúdo evangélico maior, que é a que está contida no Alvorada Cristã. Agora, os mais velhos, já numa faixa etária de 8, 10, 12 anos, já conseguem, por exemplo, acompanhar a leitura de um Jesus no Lar, que já tem uma riqueza doutrinária, que traz um conteúdo da vivência do próprio culto do Evangelho no lar de Jesus, na casa de Pedro, que é maravilhoso. Então, atendidas as demandas infantis, passa-se a leitura dos adultos para quem optar por fazer em conjunto esse trabalho do culto do Evangelho no lar em família, juntamente voltado para as crianças e para os adultos. De forma que quando chegar o momento da atividade dos adultos, aquela criança menor, ela já pode estar envolvida em uma atividade lúdica, ela pode estar ao lado dos pais colorindo, ou mexendo com uma massinha, que é algo que não vai distrair completamente a atenção dela, como um brinquedo, por exemplo, ou como um recurso audiovisual. Então, as famílias que optam por fazer isso, elas estão cuidando do seu lar, cuidando da higiene espiritual do seu lar, da harmonia do seu lar. Estão preparando também o futuro, porque o legado que nós podemos deixar para os nossos filhos é a doutrina espírita que nos consola. E a maneira que nós temos, uma das maneiras que nós temos de introduzir o conhecimento espírita, a vivência evangélica nos nossos lares, é através do culto do Evangelho no lar, é através dessa vivência em família que nós podemos e devemos ter. Existem alguns desafios, existem interferências que acontecem, existem situações, mas todas elas são exemplos para que a gente possa contornar de maneira positiva, de maneira alegre. Então, às vezes, algumas pessoas manifestaram para a gente, né, depois da nossa aulinha sobre o culto do Evangelho no lar, que às vezes a criança não quer participar. Se a criança não quer participar, a gente tem várias maneiras de lentamente introduzir aquela criança. De repente, fazer aquele evangelho no lar menos formal, que ele possa ser feito num ambiente que é mais agradável àquela criança, não necessariamente com todo aquele ritual que a gente acaba imprimindo, que é de estar todo mundo sentado à mesa. Mas é importante que, aos poucos, a criança assuma esse lugar de entender que aquele é um momento especial, que exige da parte de todo mundo renúncia para as coisas que gosta de fazer. Então, não é mais hora de brincar. Agora é hora da gente concentrar, da gente estar em família estudando sobre Jesus. E por que é importante estudar sobre Jesus? Por que nós temos que trazer Jesus para a nossa vida? E o outro recurso que a gente tem é a evangelização infantil. Mas quando a gente imprime também por parte da família esse esforço de trazer o evangelho, nós estamos cooperando para o progresso espiritual desses espíritos maravilhosos que estão na condição de nossos filhos. Estamos desatando nós, né, superando desafios espirituais do passado. Então é muito importante que a gente esteja atento a isso. Infelizmente, nós temos muita notícia de pessoas que simplesmente não fazem o culto do Evangelho no lar com os filhos, porque encaram isso como uma tarefa desafiadora, deixando muitas vezes a cargo da evangelização esse momento de introduzir o Cristo para as crianças. Mas é importante que a família cuide por ela e pelos espíritos todos ali envolvidos dessa harmonia em família,
e isso traz uma felicidade, uma harmonia muito grande para os lares. Então, quero me deixar à disposição para responder qualquer dúvida, qualquer sugestão de livros. Podem deixar, por favor, nos comentários do vídeo, que a gente vai ter o maior prazer em esclarecer. A gente recebe muitas coisas, muitas perguntas, né? E nós também já passamos por muitos desafios. Hoje eu tenho 2 filhas na idade de 8 e 12 anos e trazer essa dinâmica do Evangelho para elas demandou desafios que aos poucos são superados ainda, porque eles vão se renovando à medida que elas crescem, né? Então, estamos aqui para aprender. E estou à disposição para novos esclarecimentos. Um abraço para todos vocês. Nós estamos cheios de saudades e espero que possam colocar em prática e continuar fazendo o culto do Evangelho no lar em família. Tchau!